Certo? Boa noite, meninas. Posso falar porque só tem meninas até agora. Todas muito bem-vindas. Muito obrigada por atender o convite. Estamos felizes de receber vocês e ouvi-las, né? E passar um pouco da biblioterapia, do propósito, da missão, desse sonho realizado, desse coletivo tão forte que abraçou a causa, tá? Então, para começar uma noite bem gostosa, conforme nós prometemos, a Vera vai ler um texto para nós. Vamos começar de uma forma biblioterapêutica, né? Muito gostoso ouvir a Vera. Muito obrigada, gente. Uma boa reunião para todas nós. Boa noite, gente, meninas, né? Eu trouxe aqui um texto e uma poesia pequenininha que fala de sonho, né? Porque eu escolhi alguma coisa a ver com o sonho, porque a associação ela começou com um sonho, com uma ideia, né? E a gente não sabia se ia dar, como que ia ser, mas a gente foi fazendo e aí foi acontecendo e hoje tem aí já a associação. Mas antes de falar do sonho, eu tenho uma amiga que também é da biblioterapia, que ela começa toda a sessão dela com uma oração. E aí eu pensei nessa coisa de oração, de poesia. Eu achei um texto, não é uma oração, mas ele fala de oração e de poesia. Então, eu trouxe para vocês, tá? Começa assim. O que é a alma? Alma são as paisagens que existem dentro do nosso corpo. Nosso corpo é uma fronteira entre as paisagens de fora e as paisagens de dentro. E elas são diferentes. O homem tem 2 olhos, disse o místico medieval Ângelo Silésios. Com um olho, ele vê as coisas que passam no tempo. Com o outro, ele vê o que é eterno e divino. Em algum lugar escondido das paisagens da alma se encontram as fontes da alegria, perdidas. Perdidas as fontes da alegria, as paisagens da alma se apagam. O corpo fica como uma casa vazia. E quando a casa está vazia, vai-se a alegria. E as paisagens de fora ficam feias, a despeito de serem belas. O mundo de fora é um mercado onde pássaros engaiolados são vendidos e comprados. As pessoas pensam que se comprarem o pássaro certo, terão alegria. Mas pássaros engaiolados, por mais belos que sejam, não podem dar alegria. Na alma não há gaiolas. A alegria é um pássaro que só vem quando quer. Ela é livre. O máximo que podemos fazer é quebrar todas as gaiolas e cantar uma canção de amor, na esperança de que ela nos ouça. Oração é o nome que se dá a essa canção para invocar a alegria. Gosto de ler orações. Orações e poemas são a mesma coisa. Palavras que se pronunciam a partir do silêncio, pedindo que o silêncio nos fale. É no silêncio que existe, no intervalo das palavras, que se ouve a voz de um ser qualquer, alheio a nós, que nos fala. O nome desse ser não importa. Todos os nomes são metáforas para o grande mistério inominável que nos envolve. Gosto de ler orações, porque elas dizem as palavras
que eu gostaria de ter dito, mas não consegui. As orações põem música no meu silêncio. Esse é um pequeno recorte da crônica Oração. Isso é de Rubem Alves. Está nesse livro aqui, Palavras para Desatar Nós. Eu recomendo para vocês, esse livro é maravilhoso, gente. Tem crônicas lindas, lindas. E a minha segunda parte fala de sonho, né? Eu peguei um trechinho de duas poesias, que é o que eu vou ler para vocês. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir. Sonhar é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare em cada detalhe das coisas que te fazem bem. O pouco que hoje é seu é um muito para alguém. Não deixe o horizonte ser limite. Acredite no que o coração vibra. O sonho é semente que insiste, mesmo quando a alma desequilibra. Acreditar não é apenas esperar, é plantar com as mãos a esperança, é ter coragem de recomeçar. Acreditar é o primeiro voo, onde a alma aprende a voar. A vida recompensa quem doou o amor de nunca desistir de sonhar. É isso. Esse poema é o seguinte: os primeiros versos são do Braulio Bessa, ele tem um poema chamado Sonhar, e o outro é um poema que se chama A Força do Acreditar. Não achei o autor, achei na internet essa poesia para uma outra coisa que eu ia fazer, e hoje eu trouxe 2 versinhos dela para juntar com o Braulio Bessa, que eu achei que tinha a ver com a nossa conversa aqui. Sejam bem-vindas, e agora passo a palavra para vocês. Obrigada. Obrigada, Vera. Bem-vinda, Andréia, Déia. Bem-vinda ao nosso meio. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Aqui nós já estamos todas conhecidas, né? Mas também, se quiser ficar com a câmera fechada, com o som fechado, nos ouvindo, pode ficar à vontade. Que é a nossa Andréia aqui do DF, né, Cris? Ai, se for, gente, Andréia, que amor que ela veio. Então, peça para ela abrir, que agora nós já Andréia, queremos se ver. você não puder abrir a câmera, mas diga aí um oi para a gente no chat, que é você. Às vezes ela está em trânsito, em alguma coisa, que essa Andréia aí é super ocupada, mas ela é maravilhosa. Que bom. Deve estar ouvindo. E ela chegou no momento onde nós voamos e as meninas vão contar para a gente, elas prepararam PowerPoint, vai contar para a gente como foi esse voo para chegar nesse momento que nós estamos com a biblioterapia. Por favor, Irani e Cris, prepararam um PowerPoint aí? Então, meninas, muito boa noite. Meu nome é Irani, eu falo aqui do Distrito Federal. Hoje eu estou colaborando com a Associação Brasileira de Biblioterapia na diretoria de assuntos culturais e educacionais, junto com a Cris, e junto com a Andréia Nogueira, e junto com toda a diretoria, né? Hoje nós somos 4 aqui, né? A Cidinha, presidente, a Vera, que está no administrativo, e eu e a Cris. E aí nós preparamos aqui uns slides, mais para a gente ter um norte, mas o nosso intuito Ai, Andréia, boa noite a todas as flores humanas. A Andréia é uma
autora de um livro lindíssimo. Depois a gente vai ter oportunidade de falar com ela também, quem sabe no Papo com o Escritor, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade aqui. Então, hoje o nosso intuito é mostrar para vocês um pouquinho sobre a associação, mas a gente também quer ouvir vocês, tá certo? Ouvir dúvidas, sugestões, entender um pouco o momento de vocês sobre a ABB, né? Em relação a dúvidas sobre a ABB ou sobre a biblioterapia. Boa noite, Cristiane. Eu vou, então, compartilhar os slides, mas, assim, fiquem bem à vontade para poder, tanto as minhas amigas aqui da diretoria, quanto vocês, para poder interromper e a gente fazer mais num formato de conversa, tá bom? Para eu não ficar falando muito. Então, vamos ver se vocês visualizam aí a tela. Eu vou compartilhar. Estão vendo? Sim, está aparecendo, tá bom. Ok. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindas novamente. Vocês não sabem a alegria que é para nós ter vocês aqui conosco. E aí, essa frasezinha, né, que vem dialogar muito com o texto que a Vera já leu, com a poesia e o texto que a Vera leu, que diz o seguinte: sozinhos, pouco podemos fazer, juntos, podemos fazer muito. E é com Helen Keller. É com essa ideia de que nós acreditamos muito no coletivo, é que nós começamos, então, aqui esse bate-papo. A Associação Brasileira de Biblioterapia, ela foi realmente criada, formalizada, no dia 30 de setembro de 2025. Então, nós temos aí um bebê que está crescendo. Eu percebo que está crescendo rápido, graças a Deus. Mas é um bebê, porque nasceu em setembro do ano passado. O histórico, assim, da criação da ABB, eu não vou entrar muito em detalhe, para a gente focar mais nas dúvidas e no funcionamento hoje, mas ela foi criada em 30 de setembro, depois de alguns encontros, né, de objetivos. As pessoas que amam a biblioterapia tinham em comum esse desejo de formar uma associação com vários objetivos que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, foi após o encontro organizado pela Cidinha Pardini, um mergulho lá em Araraquara, que a gente se encontrou presencialmente, vimos que era um objetivo de todos, e depois, né, teve alguns passos aí dados para que realmente formalizássemos no dia 30 de setembro. E é assim, gente, quando a gente quer o bem, a gente encontra muitas pessoas do bem. E foi assim que aconteceu, para que essa associação fosse criada, e é assim que a gente acredita que vai ser a história dela. Então, a gente pegou aqui um recorte, tá? É só um recorte do estatuto, porque o estatuto ele foi aprovado em assembleia nesse dia aí, no dia 30. A gente pegou um recorte de alguns objetivos que essa associação tem. É uma associação sem fins lucrativos, tá? E nós temos alguns objetivos. Por exemplo, difundir a biblioterapia para a sociedade como prestação de serviço para a saúde mental e bem-estar. Muitos não conhecem ainda a biblioterapia, então nós queremos espalhar essa proposta que nós acreditamos muito, né, no encontro de pessoas em que a gente leva
o cuidado tendo como ferramenta os livros, as histórias, as poesias. Então, a gente quer difundir essa prática. Viabilizar a biblioterapia como uma prática educacional, social, cultural e terapêutica. A Cidinha tem uma frase que ela diz no livro dela, que onde tem pessoas, a biblioterapia pode estar. Então, é na escola, é no sarau, é nas instituições sociais. A biblioterapia ela vai encontrar sentido em qualquer lugar que tenha pessoas, que tenha seres humanos. E vai cuidar dessas pessoas de uma forma, a gente acredita nisso, né? De uma forma muito especial. A associação também deseja oferecer atividades de atualização e aprimoramento no exercício da biblioterapia para os associados e para o público. Então, como ainda tem muito que se estudar, né, a biblioterapia, a associação quer também ajudar nessa questão na atualização e o aprimoramento. Nós estamos fazendo isso desde o movimento Arvorecer, porque antes da associação ser fundada no dia 30, houve o movimento Arvorecer, que vocês, alguns, estão no grupo do Arvorecer, que foi um movimento para que a associação pudesse realmente existir, por conta dos trâmites formais que precisava. Incentivar a prática da biblioterapia e estimular a pesquisa científica e a produção acadêmica sobre a biblioterapia. Nós precisamos, quanto mais pessoas estiver escrevendo, estiver estudando, estiver produzindo sobre a biblioterapia, isso vai validar, né, a prática mais ainda. Já tem muito trabalho escrito, já tem muita produção escrita, e a gente quer só estimular para que tenha mais ainda. E aí, como é que nós podemos fazer para que esses objetivos sejam conquistados, né? Aí nós vamos, aqui para o próximo slide, de algumas atitudes, né, que nós pretendemos realizar enquanto associação. Construir uma comunidade ativa de associados, fortalecendo a rede profissional. O que acontece? Uma associação forte é uma associação com o maior número de associados possível. Por quê? Porque qualquer conquista que a gente vai fazer no meio político, até com parcerias, se a gente tiver um número expressivo de associados, vai ficar mais fácil, né? Então, a gente precisa de um número expressivo de seguidores no Instagram, a gente precisa de um número expressivo como associados, até para poder também a associação se sustentar, né, os gastos, os custos para elas existir, para que a gente possa também oferecer os benefícios aos associados que a gente tem pensado com muito carinho, e essa comunidade está sendo formada. Nós precisamos chamar, convidar, né, amigos que a gente sabe que defenderia essa causa para vir estar conosco, né, para não ficar sozinho e estar conosco. Promover ações no sentido de buscar o reconhecimento da prática como estratégia de promoção de saúde e bem-estar. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas aqui a gente tem um objetivo muito importante nessa questão de estratégia de promoção de saúde e bem-estar, que nós queremos muito que a associação esteja no rol das PICs, né? É um objetivo, é a nossa conquista que a gente quer deixar realizada aí brevemente. E aí a gente fala um pouquinho já sobre ela. Desenvolver projetos, participar de editais com propostas que possam favorecer diversas comunidades dentro da cultura, educação e saúde. Isso aqui é importante porque a gente precisa levar a biblioterapia para a sociedade, né? E também é importante para que a gente conquiste o título de uma associação filantrópica. A gente precisa desenvolver projetos para a comunidade.
e também porque a gente acredita no bem que essa prática faz para a sociedade. Realizar eventos tais como congressos, simpósios, seminários, conferências, feiras, palestras e atividades afins, né? Ligada à biblioterapia. Oferecer mediações com grupos de apoio para o exercício supervisionado da prática. Nós temos feito vários trabalhos, né, como associação. Então, quem está lá no grupo de associados já recebe alguns benefícios. E nós vamos falar de quais são essas ações, né? Mas a gente quer oferecer mais, vivências, a gente quer oferecer mais formação. Então, assim, como eu disse, o bebê está aí e está crescendo rápido, e nós pretendemos que ele realmente se torne um bebê, uma pessoa adulta, a ponto de servir aí, de atingir, né, os objetivos que foram criados no Estatuto e que a gente deseja ver na prática. E aí, temos as ações hoje que são desenvolvidas pela ABB. Aí eu vou pedir eu vou dar uma pausa aqui, só para ver se o que foi falado até agora, alguém quer complementar, ou alguém quer perguntar, para a gente dar sequência. Ou, se estiver tudo bem, eu continuo. A Vera, pode falar, Vera? Na verdade, eu vou perguntar, né? Eu já deveria saber, mas essa coisa dos editais que você colocou lá, né? De participar de editais para a comunidade mesmo, né? Para levar o trabalho para todos os lugares. Ela vai envolver os associados na questão de que ganhamos um edital e tem trabalho para X cidades. É mais ou menos isso? Exatamente, Vera. A gente tem que estar de olho nos editais, porque tem edital que o associado que trabalha com a biblioterapia, ele pode entrar sozinho, né? Mas pode ser que a gente ganhe força se entra como associação e aí trabalha ali a quantidade de pessoas que for possível de acordo com a ação que prevê o edital, né? Nós precisamos ficar de olho, porque é uma forma de trazer recurso para ações da biblioterapia, né? Então, a gente precisa ir. Gente, esses objetivos e essas atividades são sonhos, mas que, com a ajuda de quanto mais pessoas estiver sonhando junto conosco, como a Vera colocou no texto sobre o sonho, mais fácil vai ser da gente realizar, né? Pois não, Cidinha? Oi, só complementando isso que você falou de estar observando, cada um no seu município, porque tem edital que você consegue fazer no seu município. E a gente vai evoluindo, né? Somos terceiro setor. Então, com o passar do tempo, nós vamos ganhando uma autonomia maior e depois a gente pode concorrer a edital estadual e depois nacional, lá no terceiro ano. Então, se a gente conseguir cada um no seu município dando dicas para a gente de como isso pode ser feito, e porque às vezes só lá na cidade pode ser feito, a gente não consegue fazer muita coisa, e a gente vai orientando nesse sentido, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, porque, na verdade, gente, a associação, a fundação, as ONGs, vêm como um braço de apoio para o governo, para aquilo que eles precisam de mais pessoas, de mais ajuda, não é só o governador, o prefeito, que consegue fazer algumas coisas. Tem muitas coisas que faz
porque as pessoas da sociedade abraçam a causa, né, também com projetos para ajudar a caminhar, tá bom? Foi só para complementar mesmo. Obrigada. Então, posso seguir? Então, vamos lá, olha. Tem algumas atividades que já estão sendo desenvolvidas na associação, tá? Nós temos desde janeiro. Então, assim, enquanto era o movimento do Arvorecer, nós fizemos também muitas atividades, muitos encontros, muitas masterclass. Então, assim, a gente já estava ali no ritmo trabalhando para fundar a associação. Após 30 de setembro, quando nós fundamos, aí a gente foi conquistar, né, os associados, depois, a partir de janeiro, fizemos toda uma formalização disso, e aí a gente começou as atividades já como Associação Brasileira de Biblioterapia, né, uma pessoa jurídica, que precisa também de toda a formalidade, mas nós começamos os eventos. Então, de janeiro até agora, nesse primeiro trimestre, nós já fizemos algumas atividades, algumas gratuitas, ou em fevereiro teve uma com uma taxa bem simbólica, em razão da grandiosidade que era o mediador, e o trabalho, né? Fizemos eventos gratuitos para os associados, tanto efetivos quanto os apoiadores. Mais na frente a gente vai esclarecer direitinho essas categorias. Então, são eventos que já estão acontecendo. Todo mês tem alguma coisa. Tem mês que tem mais de uma atividade. E são eventos feitos com muito carinho, muito carinho. O associado, ele agora mesmo, nesse momento, a gente está fazendo uma sondagem, né, do que ele está achando. Por quê? Porque a gente quer ouvir muito o que a gente consegue atender, né, de desejos aí dos associados. Na próxima terça-feira, nós vamos ter o primeiro grupo de estudo. Ele vai ser um grupo de estudo trimestral, com certificação, feito para associados e gratuito para os associados efetivos. Para os associados apoiadores, a gente vai prestigiá-los com uma taxa simbólica só, para poder ele participar também. Esse grupo de estudo vai ser oferecido pela professora Kate. A professora Kate é a nossa vice-presidente da associação, e ela é professora da UNO Chapecó, que é a instituição que oferece hoje a pós-graduação. Inclusive, a gente teve a felicidade de fazer uma parceria com a UNO Chapecó, para que os associados também tivessem descontos para fazer essa pós-graduação em biblioterapia e mediação de leitura. E a Kate vai oferecer esse estudo gratuito para os associados efetivos. São materiais de interesse da biblioterapia, são textos, ela está fazendo a seleção do material, e nós vamos ter outros. A gente vai falar direitinho, Viviane, já, tá? Que aí a gente explica as possibilidades que você consegue se associar. Então, nós vamos ter esse grupo de estudo com a professora Kate já na terça-feira, tá? Lá no nosso Instagram, a gente tem todas as informações sobre esses eventos, tá bom? Mas depois também a gente pode tirar alguma dúvida aqui. Nós temos aí também, dia 31, sendo publicado o nosso primeiro boletim, um informativo, que também vai ser trimestral, com informações sobre a ABB, indicação de livros biblioterapêuticos, né? Filmes, o boletim está lindo, séries que dialogam com a biblioterapia. Nós vamos divulgar trabalhos acadêmicos, né? Onde encontrar esses trabalhos para ler. Vamos divulgar livros técnicos. Se tiver algum edital interessante de pesquisa, de publicação de livro, com prêmios, enfim, a gente vai estar divulgando nesse boletim. É um boletim que está sendo construído para ser publicado trimestralmente, e a primeira edição vai sair no dia 31 também, exclusivo para associados. Nós temos o projeto Livre em Movimento, inclusive a Andrea participou desse evento hoje, tirou umas fotos, né? Ela me ligou querendo fazer essa doação hoje.
fiquei emocionada, falei com ela um pouquinho por telefone, e ela já mandou as fotos lá no nosso grupo das biblioamigas aqui do DF, que a Andréia também é do DF, gente. Eu, a Cris e a Andréia. E o Projeto Livre em Movimento é um projeto lindo em que nós comemoramos a fundação da biblioterapia todo dia 30 com esse projeto, e em fevereiro nós fizemos no dia 28, que é não é só deixar um livro em um lugar, mas acreditar que aquele livro vai ser cuidado, alguém vai encontrar e vai ser cuidado por aquele livro, porque aí a gente deixa uma cartinha com a história da biblioterapia, quem vai fazer a ação também pode mandar um recado seu, né, alguma marca-página, algum cartãozinho esse, e aí a gente está fazendo o registro de quantos livros a gente vai conseguir distribuir ao longo do ano, para fazer um registro dessa ação, que é uma ação nacional. E também esse projeto não é um projeto só para associados. Qualquer pessoa pode participar, e também tem lá no nosso Instagram, na bio, tem uma informação explicando direitinho esse projeto. E aí também, no dia, o dia 30 de setembro, já foi estipulado como Dia da Biblioterapia, em Araraquara. Foi uma vitória, né? Que a gente agradece a articulação que a Cidinha teve aí na cidade, e instituiu o dia 30, Dia da Biblioterapia, por enquanto, municipal em Araraquara. Qual é o nosso sonho? Que a gente consiga fazer isso no Brasil inteiro, né? Inicialmente município, estadual, da forma que conseguir, e depois sonhamos aí com o Dia Nacional da Biblioterapia, né? Aí, Andréia, a gente falando hoje um pouco da Ana, que a Ana é a nossa madrinha aqui no DF, a Andréia também já está competindo, né, Cris? Porque ela também já está abrindo um monte de portas para nós. Inclusive, aquela matéria que a gente saiu foi graças à Andréia. A Andréia que escreveu uma matéria que a gente escreveu sobre a biblioterapia. E aí a Ana já conseguiu uma ponte aqui para a gente tentar instituir o Dia da Biblioterapia no Distrito Federal. Já estamos com uma articulação, Deus abençoe que dê certo. E aí, a gente também precisa de ajuda, né? Quem tiver aí no seu município um contato, puder ajudar nessa questão de transformar o dia 30 de setembro em homenagem à nossa fundação, o Dia da Biblioterapia, vai ajudar muito. Por quê? Porque dá visibilidade no meio político, né? Quanto mais pessoas e dentro dessas pessoas, os políticos também. Por quê? Porque eles que vão nos ajudar nos projetos, né? Em algumas atividades. Então, a gente precisa conquistar isso daí. Seguindo, tem os projetos que nós sonhamos realizar. São sonhos, mas alguns já estão aí sendo gestados. E aí eu vou ver se a Cris quer falar. Quer falar, Cris? Acho que o povo já está enjoado da minha voz. Posso falar, então. Boa noite aí a todas. Então, essa parte aqui dos projetos, né, que nós estamos sonhando, na verdade, alguns já estão saindo, graças a Deus, já estamos conquistando. Mas começamos aqui pela a criação do site, né? Que aí é algo que a gente viu muito necessário para poder ser a nossa casa, já que nós não temos uma sede física, vamos ter uma sede virtual, e que esse site seja, assim, a cara da biblioterapia, bem acolhedor, que possa apresentar as pessoas que estão trabalhando com a biblioterapia. Por quê? Por exemplo, eu conversando com uma colega minha lá de Fortaleza, não, de Salvador, e falando da biblioterapia, ela disse:
E, Cristina, onde é que eu acho isso? Eu digo, eu não sei, lá em Salvador eu não sei, aqui eu sei te dizer, aqui em Brasília, né? Então, realmente a gente não tem esse contato. Então, com- tendo o coletivo, né? A gente trabalhando no coletivo, vamos ter essa informação. Onde encontrar a biblioterapia em qualquer, nos estados, nas cidades, né? Isso aí. E outras coisas mais que a gente pretende deixar à disposição um canal para os associados, né? Ter acesso a determinadas informações, a cursos. O sonho é grande, viu, gente? Então, continuando, nós vamos já iniciar em abril a live com Papo com Escritor, né? Vai ser no Instagram, vai ser livre, aberto para todos, né? Qual é a objetiva? A objetiva é porque entre nós temos muitas pessoas que escrevem. Os textos são utilizados em nosso trabalho, né? Então, a gente quer levar o conhecimento de um público maior desses livros. Então, nesse intuito, vamos fazer a apresentação de livros dos associados, também de livros utilizados nas rodas, né? Então, para poder alcançar mais pessoas, né? Nós temos as mesas temáticas. Nós estamos pensando em trazer, convidar pessoas com um determinado tema, né? E que dentro da biblioterapia que possa ser discutido, apresentado. Essa ideia, ela partiu até, já em novembro, nós participamos da FLISOL, que é uma feira literária de Araraquara. Nós, da ABB, né, fizemos também uma apresentação lá, e nós vimos como foi legal a mesa temática. Aí, inspiradas, nós estamos querendo trazer para cá. Agora, Rapidinho, Cris, rapidinho. hum, Duas informações, né? A live Papo com o Escritor, a gente deseja muito prestigiar os nossos talentos, né? Talentos entre os associados, inclusive no dia, a primeira live, dia. Ai, Viviane, olha só, ela já vai. Nossa, então depois tem que falar sobre esse livro aí, para a gente já inserir no Papo com o Escritor de algum momento. Nós queremos prestigiar os escritores associados. É lógico que a gente também vai trazer outros escritores, né, para poder divulgar trabalhos que servem para a gente usar na biblioterapia ou estudar a biblioterapia, alguma coisa assim. E aí, em abril, eu queria só falar, em abril nós vamos ter o primeiro com uma associada que publicou agora um livro, né? Então, vai ser a abertura dos trabalhos. Nós, quando era Arvorecer, nós tivemos uma live, Papo com o Escritor, com a Margarete Amaral. E tem o depoimento dela dizendo que foi muito bom para ela, porque ela, a partir da live, ela vendeu livros, as pessoas procuraram para comprar. Então, eu acredito que a gente faz um projeto como esse, tem vários beneficiados, né? O associado que é escritor, os próprios associados que têm contato com uma obra que pode ser trabalhada e pode ir ajudando aí na sua curadoria, a própria associação que vai se enriquecendo com essa parte aí da cultura, da escrita, então é um evento bem bacana. E a mesa temática é uma oportunidade da gente aprofundar em alguns temas, né? Por exemplo, vamos só citar um exemplo, a biblioterapia no ambiente de trabalho. Então, vamos pegar pessoas que estudam aí essa temática. Ah, tá, Viviane, entendi. Então, vamos pegar uma temática só, com várias pessoas, umas 2, 3 pessoas, na verdade, para poder conversar sobre aquele assunto e os associados poderem interagir, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento e de crescimento. Cris, desculpa, pode continuar.
Tranquilo, sempre é bom, assim, é uma contribuição. Então, vou passar agora para a cereja do bolo, né? Que é inserir a biblioterapia no rol das PICs no SUS, né? Nós já estamos fazendo algumas articulações e já estamos formando trabalhando no dossiê, né? Pretendemos trazer boas notícias, né? Mas isso não depende só do nosso esforço, tem um esforço, né, político, essa coisa toda. Mas estamos, assim, confiantes. E depois nós temos também uma criação da revista da BB. A gente, inclusive eu e Jani, fizemos a especialização em biblioterapia, né? E nós fizemos os trabalhos. E lá na UNO Chapecó, a gente faz o trabalho e tudo mais, mas se quiser publicar, tem que você ir atrás de né, algum periódico para publicar. E tendo o nosso, né, eu acho que a gente vai conseguir. É um sonho, mas ele está aí já escrito, porque começa assim, é uma sementezinha, você começa escrevendo, aí depois as coisas vão acontecendo. E nós temos também esse movimento, o movimento nacional do dia 30 de setembro, que é 30 de setembro foi o dia que foi criada a associação, isso mesmo, Viviane, foi criada a associação e é o dia da biblioterapia em Araraquara, vai ser o dia da biblioterapia nacional, com certeza, e nós já vamos começar a celebrar esse dia da biblioterapia e que é juntamente com o projeto Livre em Movimento. Aqui em Brasília, eu e Irani já estamos pensando nesse dia, né? De fazer um dia no parque. E vai ser assim um movimento bem bonito. Então, também temos assim esse propósito da publicação de livros, que eu acho assim muito interessante. No meu sentir, não sei como é que vai acontecer, mas eu penso que todo ano a gente vai ter que publicar um livro, né? Contando histórias, contando antologias, né? Como essa da Viviane, nós temos muitas coisas para contar, né? E contar a história da associação, da criação, da biblioterapia. Então, estamos pensando nessa publicação para esse ano ainda, é isso aqui. E culminando com o Encontro Nacional de Biblioterapia, que é, que é um momento especial, presencial, porque em que a gente pode trocar ideias. Esse momento, assim, nesse ano, não vai dar para fazer um seminário, nem um congresso, uma coisa que demanda muito mais esforço, né? Então, vamos fazer um encontro, estamos pensando em fazer um encontro em Araraquara, não é só pensamento. E esse encontro que possamos trocar ideias, que, quem sabe, junto com a publicação do livro, vai ser um encontro de muitas coisas boas, né? Então, são esses os nossos sonhos, tem outros, mas que ainda não, nem sequer listamos, né? Mas se conseguirmos fazer isso nesse ano, já vai ser muito bom, com certeza. Então, esse movimento nacional no dia 30 é porque a gente vai fazer um ano, né, de associação, então a gente quer celebrar. Aqui no DF, nós já reservamos um parque, viu? Sudoeste, Bosque do No Sudoeste. Sudoeste, Parque do Bosque, para a gente fazer uma ação linda. E aí, depois a gente vai ver como é que isso vai acontecer aí nacionalmente. Cidinha? Só complementar, vocês falaram do dia da biblioterapia.
Então, olha só, gente, a primeira associação de biblioterapia no Brasil. Então, nós estamos fazendo histórias. O primeiro dia municipal da biblioterapia aconteceu aqui em Araraquara, a sede foi um projeto de lei, aconteceu, aqui é a sede, né? Eu já tinha em 2024 recebido uma moção de apoio. Isso são documentos que nós já temos, que se você sentir o desejo de ir lá no teu município, falar com os parlamentares, e se quiser, é disponível isso, se não encontrar na internet, pede, eu mando como foi feito aqui, para vocês terem de modelo. Algumas pessoas em algumas cidades já pediram, porque não dá. Eu entrei com o pedido de Dia Nacional da Biblioterapia. É algo que não daria para fazer nesse momento. Tem que ser Dia Municipal da Biblioterapia. Cada município aí vai lançando o seu, sempre no dia 30 de setembro. E vai chegar um dia que nós vamos ter o Dia Nacional, quem sabe o Mundial de Biblioterapia, né? Então, tem esse documento, já tinha essa moção de apoio, que eles apoiam que a biblioterapia faça parte da rol da PIX. E então, porque, na verdade, a PIX é de extrema importância para a gente, né? São práticas integrativas e complementares em saúde, são abordagens terapêuticas gratuitas no SUS, e é baseada em saberes tradicionais e é apoiada pela Organização Mundial de Saúde. Nós já temos 29 práticas inseridas nela, entre elas acupuntura, yoga, meditação, reiki, arte-terapia, dança circular, entre outros. Então, nós queremos que a biblioterapia também esteja lá. É uma trajetória, na verdade, gente, de política pública, isso, e nós precisamos fazer política pública, tá bom? Era só complementando aí, colocando à disposição o documento, se vocês quiserem. Obrigada. Obrigada, Cidinha. Então, continuando, agora sim a categoria dos associados, para a gente responder a pergunta da Viviane e também esclarecer aí as possibilidades que vocês têm de serem associados. Pode falar, Cris. Então, tá. As categorias que podemos escolher são essas duas, né? Efetivo e apoiador. Para o apoiador, a pessoa tem que possuir essa formação na área da Não, biblioterapia. o efetivo. No efetivo, foi, troquei, desculpa. No efetivo, né, a pessoa tem que possuir essa formação na área de biblioterapia, ou a prática, né? Porque nós sabemos até que tem pessoas que já são professoras, como a professora Cristiana Seixas, e já disse que, ó, se me pedir alguma coisa, eu não tenho, mas eu tenho uma prática. E claro que é uma prática comprovada, né? Isso. Então, e também tem se comprometer com o pagamento da anuidade, que essa nossa anuidade é 30% do salário mínimo, corresponde a esse valor, que seria hoje, né, R$ 486,30. E esse valor, nós temos um desconto, janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro com 15%, fevereiro com 10%, e agora, em março, pagamento à vista, seria com 5%, que seria esse valor de R$ 461,98, né? Mas a anuidade, ela também poderá ser parcelada, né? Tem essa condição também. No caso, o parcelamento até dezembro. E o parcelamento ficaria até dezembro, né?
E nós temos também essa outra categoria, que é do apoiador, que nós pensamos justamente para acolher as pessoas que gostam da biblioterapia, acreditam no poder terapêutico da literatura, mas não tem a prática, nem tem a formação, mas quer estar conosco porque nos apoiando, né? Sempre. E aí nós imaginamos até que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Vai lá, uma editora quer nos apoiar, justamente na publicação dos nossos livros, alguma coisa assim, né? Então, essas pessoas, tanto a física como a jurídica, ela colabora em caráter eventual ou permanente, né? Com doações materiais ou financeiras, né? E também pode ser uma doação de um trabalho, uma apresentação, uma palestra para bebê, né? De forma voluntária. Então, esse apoiador foi uma forma que nós pensamos em acolher todos. Então, por quê? Porque a gente não quer deixar ninguém de fora nessa história que nós estamos escrevendo aqui, uma nova página da biblioterapia, como a Cidinha falou, né? A primeira associação, nós estamos, assim, abrindo o caminho, né? E nós estamos construindo tudo. E queremos fazer, assim, uma associação é, assim, diferente, uma associação que seja bem parecida com a biblioterapia, bem a cara da biblioterapia, acolhedora, sempre procurando ouvir, como a Irani falou, nós já estamos perguntando os associados como é que eles, para sentir, né, o que é que eles que mais gostou, a sugestão de melhoria. Então, isso aí vai ser a nossa forma de trabalhar, sempre procurando acolher, né, e ouvir, que é o principal. Então, é isso aí, é, assim, nós temos agora, no caso, para ser efetivo, nós temos, seria 486, né? E aí você escolhe, divide março, abril, maio, junho, né? Até o final, ou então paga até março e continua, faz assim qualquer negociação, desde que seja até dezembro, né? A forma de pagamento, o período, né? Você pode Rapidinho. pagar janeiro, fevereiro, março, pronto. Aí, a partir em diante, aí divide o restante, né? Aí fica 40, eu acho que é R$ 40 se dividir por 12, entendeu? Mais 12, considerando que você paga o atrasado, ou então pega o valor, 486, e divide por 9 meses, né? Cidinha. Pronto, Citinha. Foi. Oi, só assim, né? 12 vezes, quando começou a pagar em janeiro, né? Agora, vamos supor, temos 9 meses para dividir até dezembro, então divide dessa forma. Ou divide esse mesmo valor de quem dividiu em janeiro, que era R$ 40,52 por mês, porém tem que pagar as referentes de janeiro, fevereiro e março. Ou divide esse valor de R$ 486,30 já em 9 vezes, acho que dá 9 vezes até dezembro, tá? Vai dar 50 e poucos reais por mês. E aí, mais uma coisa importante, por isso que eu levantei a mão, é que eu complementei que a Cris estava falando, e talvez a Vera possa dar alguma informação a respeito, porque ela está acompanhando, ela é diretora administrativa, mas ela está acompanhando muito de perto o financeiro.
Só quero falar que associado efetivo, ele possui pleno direito de voz, ele pode eleger e ele pode ser eleito, né, para fazer parte aí numa nova gestão, na diretoria executiva e no conselho fiscal, enquanto que o associado apoiador, não, nessa categoria não tem direito de voto e nem de ser votado para esses cargos diretivos, né? Só que nós tivemos a grata surpresa de um número razoável aí de associados apoiadores que quiseram contribuir com o valor dos associados efetivos. Essas pessoas estão recebendo o mesmo direito para evento, quando não tem custo, é gratuito para o associado efetivo, um evento é gratuito também para o associado apoiador, que está pagando a parcela como se ele fosse, ou anuidade, como se ele fosse efetivo. Acho que é isso, meninas. A Andrea levantou a mão primeiro. Oi, gente, primeiramente, boa noite, e é uma satisfação, né, estar aqui com vocês hoje reunida para falar um pouquinho do projeto, até para eu entender também, né, que eu entrei agora, estou começando a compreender a essência agora. Achei muito legal essa ideia aí das duas possibilidades, eu posso me juntar às duas, eu acho que o que a gente tem, a gente soma, e aí eu queria dar uma sugestão, a pensar, né, do valor que é anual, deixar, como já está no mês de março, entrando para abril, deixar a possibilidade de pagar em 3 vezes, 6 ou 9, que aí fica uma coisa mais certinha, né, deixar fixo, ou em 3, ou em 6, ou em 9. Sugestão, só o que eu pensei aqui. Mas o que eu queria colocar aqui mesmo, agora é que eu ouvi que em setembro, dia 30 de setembro, vai fazer 1 ano que a associação existe, correto? Isso. Tá, e aí, então, o que eu pensei em fazer? Eu vou ver junto a um deputado, amigo, que ele apoia muito a educação, projeto de cultura, para ele nos receber na Câmara quando completar 1 ano do projeto e dar a menção honrosa, né, para cada uma de nós e pro projeto, porque isso dá um reconhecimento, né, também, como aí foi falado, de uma representatividade nacional e quem sabe também internacional. A gente tem que, eu acho que tudo que se soma cresce, né? E hoje o fato o livro para mim é algo curativo, né? A gente vê muito o livro como um exemplar, leitura, conhecimento, abertura da mente, não, o livro para mim é vida mesmo, vida, é muito além disso. Então hoje é um dia que eu não estou bem de saúde, saí até um pouquinho medicada e fui com muita alegria deixar o livro lá na pracinha, e aí as pessoas na escola me ajudando, trazendo muitos livros para doação. E hoje eu até fiquei sem graça, que eu conversei com a colega e eu imprimi 10 folhinhas, né, do projeto, e queria poder colocar 10 livros. Eu não perguntei se podia, se era só um, se poderia colocar mais, né? Então, assim, o fato, hoje o livro me fez sair, né, e até melhorar meu estado emocional, físico, né, de toda forma que eu estava. Então, para mim é vida. Então, é uma retribuição que eu faço, e sou muito grata. A Ana, eu falo que assim, é uma madrinha literária, Ana Beatriz, é uma madrinha de amor, né? Uma flor que cuida da gente, ela vai abrindo portas e caminhos. Eu tenho muita gratidão a ela, e conhecer algumas pessoas daí também, meu coração só retribui em afeto, né? Então, tudo que eu puder fazer de forma generosa, genuína e gratuita, gente, contem comigo como apoiadora, como o que tiver ao meu alcance, o que não tiver também, eu não meço esforços, eu corro atrás para ajudar e ser apoiadora, né, de contribuir de maneira financeira, porque tornar isso instituto também é uma coisa muito importante, né, ter essa identidade de instituto. Então, eu estou aqui, primeiramente, agradecendo a oportunidade, dando um breve depoimento,
e colocando, né, a proposta de pagamento a se pensar, que fica certinho, fixo, para não virar todo, né, todo mês uma coisa, para fazer um fluxo de caixa bacana, e a proposta com o deputado, que com certeza ele vai aceitar, para ele é uma alegria da gente ter esse momento num ano de projeto, sei lá, com uma cerimônia bonita, eu acho que merecedora, né? E para isso a gente precisa juntar sempre as fotos, como a colega hoje falou, para a gente ter a história, montar essa história, esse portfólio do projeto. E é isso que eu queria falar aqui e deixar o meu boa noite, carinho e agradecimento por tudo. Ô, Andréia, muito obrigada, viu? Você é uma fofa e eu estou falando, Cidinha, que a gente está agora com duas madrinhas aqui no DF. Porque a Andréia, a gente já percebeu essa vontade, né, de nos ajudar. Essa celebração, fazer essa homenagem, né, num evento na Câmara, realmente nos traz, assim, um prestígio, e com certeza vai ser lindo. Até a Cidinha vem de São Paulo, a Vera, todo mundo para participar. A Cris diz que tem um quarto para ceder, mas eu estou vendo que vai ter que fechar um hotel. A Pode gente faz um arrumar. acampamento. Muito obrigada, Andréia. E em relação à quantidade de livros, é livre, pode doar quantos seu coração desejar, viu? A gente pede para fazer os registros e também nos falar a quantidade por conta desse controle, né, que até a Vera está fazendo gentilmente aí para nós. Aí, depois, a Viviane. Oi, deixa eu abaixar minha mão, peraí. No celular não sei fazer muito bem. Bom, primeiro quero me apresentar, que tem gente aí que eu não conheço. Meu nome é Viviane, eu estou fazendo o curso da, da Carla há bastante tempo, mas não estou formada ainda, que teve momentos no curso que eu tive que sair, voltar. Estou em formação. No caso, para mim associar, eu associaria então como efetiva, posso ser efetiva entraria como apoiadora no, Você na como associação? participando da formação, você pode ser efetiva, tá? Se você já participa aí da formação da Carla. Há duas coisas, né? O associado efetivo não é ele pode comprovar a sua relação com a biblioterapia com algum curso, né, de formação na área, ou com a prática, porque como a Cris falou, muita gente fez alguma formação, hoje, gente, há muita formação, até no canal da Cris Seixas, no YouTube, enfim, tem tem outras possibilidades de você, e a própria ABB, né, pretende dar formação também nessa área, então você pode ter a formação, aí você tem a formação, você já pode ser efetivo. Então, o efetivo, ele precisa ter a formação ou a prática na área e conseguir honrar com compromisso financeiro. Eu não tenho nenhum tipo de formação, nenhum tipo de prática. Então, você vai para apoiador. Agora, se você Mas tem a prática... só um minutinho, o apoiador também contribui, tem que pagar uma mensalidade, uma anuidade também? A diferença é porque o apoiador, ele vai fazer essa contribuição de forma voluntária e ele que escolhe. Porque o efetivo é aquele apoiador que a gente vai contar com a mensalidade, com a anuidade para questões de gastos fixos. E o apoiador, ele não precisa ter nenhum tipo de formação, não precisa ser da área e não precisa fazer a contribuição no valor que o efetivo faz, tá? Ele que escolhe. E, inclusive, também não precisa nem fazer doação financeira. Nós temos apoiadores que estão dando masterclass, a gente vai ter um evento em abril, que é de um apoiador, tá? A Ana Beatriz, ela é uma apoiadora, ela fez aquela masterclass sobre o Dia da Mulher, tá? Então, você tem gente que pode conseguir os contatos, né? Isso que a Andrea está fazendo aí para nós já é um apoio fenomenal, entende? Não envolve dinheiro,
envolve articulação política, que também é importante. Então, quando a gente fala do apoiador, é exatamente isso, ele ajuda como ele pode, entendeu? E outra coisa também, eu posso ser efetivo, mas agora eu não estou conseguindo pagar a anuidade, está muito apertado e tal. Você pode entrar como apoiador e assim que você se organizar, você passa para efetivo. Tá, mas o apoiador também é um associado, ele recebe carteirinha, tudo isso? Tem uma carteirinha, né? Ele também é um associado. Aí o que a Cidinha comentou, existem direitos diferentes, realmente, né? Sim, não O pode votar. efetivo, ele vai poder votar nas assembleias e vai poder se candidatar também, porque a diretoria executiva tem um período de mandato, né? E aí depois o efetivo pode se candidatar, e também ele vai fazer jus, o efetivo, a todos os benefícios que a gente conseguir para a associação. O apoiador não são todos. Existem eventos que são gratuitos para apoiador e para efetivo. Existem eventos que são parte dos eventos, né, são gratuitos para efetivo. Por exemplo, agora nós vamos ter um evento do grupo de estudo da Kate. Esse grupo de estudo, ele é gratuito para efetivo, e os apoiadores, a gente está pedindo uma taxa simbólica de R$ 20. Então, é simbólica, porque é um estudo que com a professora Kate, que vai inclusive te formar na área de biblioterapia, né? Assim, se você participa de todos eles, já vai te dar uma formação, uma capacitação na área, e aí a gente está pedindo R$ 20 de contribuição. Então, o apoiador, a gente tenta dar os benefícios, mas não como os efetivos, entendeu? Então, no meu caso, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu poderia entrar como efetivo, então? Pode, seja muito bem-vinda. Tá, e Será um prazer. Esse parcelamento da anuidade, como é feito? Pix, como que é feito? Você recebe um carnê? A Vera vai te falar as melhores condições aí, tá bom? Tá bom. Era e aí só a Vera isso já mesmo. estava com a mão levantada, e você já fala das duas coisas. Tá bom, obrigada. Eu ia falar exatamente isso, né? Primeiro que a sugestão que a Andrea deu, ela já existe. A partir de abril, você pode dividir em 9 parcelas o pagamento. Se a pessoa se associou ainda em março e vai pagar já a primeira parcela em março, vai dividir em 10. Aí eu coloquei no chat os valores. Eu entrei em março, já vou pagar a primeira parcela. São 10 de 48,63. Vou entrar em abril, vai dividir em 9 de 54,03. A melhor condição, Viviane, é o Pix, porque não tem taxa, entendeu? Não tem acréscimo de nada. Você vai fazer o Pix no CNPJ da associação e está feito. Tá. Aí entendeu? todo mês, numa data certa, eu pagaria esse Pix. Você vai pagar esse Pix, tá? Tá. Você Isso pode é com deixar. Você que eu vejo. Pode deixar até programado o seu Pix, apesar de que já houve programação que furou no banco, não na pessoa, né? Mas aí a culpa não é da pessoa, né? A gente vai acertando, tá? Você pode falar comigo, te passo por escrito para você saber, tá? Tá bom. E aí você faz a sua opção, tá? E quanto à carteirinha, é o seguinte, nós estamos fazendo ainda a carteirinha dos efetivos. Quando terminarmos, posteriormente, vamos fazer a dos apoiadores também, tá? Não é uma coisa que vai sair de imediato, mas ela já existe, ela vai ser confeccionada, tá bom? Tá bom. Obrigada, Vera. E para todas, é assim, eu ainda estou em dúvida, eu queria observar um pouco. Venha ser associado apoiador, então, né? Observa, e aí você fala, não, eu quero, eu realmente, né, vou participar, porque
Tem muita coisa acontecendo, tem muito evento sendo feito, e está sendo muito positivo, as masterclass, as vivências, os encontros, está acrescentando muita coisa, está sendo muito bom, e aí é para todos, né? Então, assim, tem evento que é gratuito, tem evento que tem taxa simbólica, mas é tudo, assim, muito barato e é muito legal. Está sendo tudo feito assim com Mas muito esses critério. eventos, a maioria são online, é isso? São a Por maioria enquanto, online. sim. Por enquanto, sim, né? A gente quer É, fazer aquele encontro nacional, presencial, mas a maioria dos eventos são online para atender todo mundo, né? Que a tá, gente e tem ficam gravados? A gente Então, participando, eles a, ficam gra- gravados? a grande maioria fica, porque essa Tá. questão da gravação, ela é negociada com quem oferece o evento, né? A gente só Uhum. pode gravar e disponibilizar se o Autorização. mediador, a pessoa aceitar. E Tá. às vezes esses mediadores, né, as pessoas que estão oferecendo os eventos, a grande maioria são apoiadores, então a gente também não pode exigir. Se ele falar que não quer disponibilizar, a gente não disponibiliza. Mas a grande Sim. maioria está aceitando. Então, ó, por exemplo, só para vocês terem ideia, né, de benefícios. Para abril, nós temos o Papo com o Escritor, que aí é aberto para todo mundo no Instagram. Nós temos o boletim, que tem dicas maravilhosas para os associados. Nós temos, e aí vocês estão sabendo em primeira mão, que a gente ainda não divulgou, nós vamos ter um evento gratuito para apoiadores e efetivos de uma masterclass sobre literatura infantil, maravilhoso, com uma curadoria, indicação de livros, é um evento imperdível. Nós temos esse evento para abril, e temos o Papo com o Escritor, Cris, me ajuda, Papo com o Escritor, o evento da Cláudia, que é esse de literatura infantil, e o Edson evento Fiuca, com o Edson, que é Reencontros, terapeuta. ele é um arte terapeuta, esse evento também é gratuito para efetivos e apoiadores. Então, é isso, gente, a gente está buscando muitos benefícios, porque a gente sabe, né, que dinheiro a pessoa vai pagar, e realmente, hoje em dia, né, as coisas não são assim tão fáceis. Porém, a gente está querendo doar os benefícios para os associados, para ele entender que a gente tem buscado, né, isso, para valer também a pena, porque é uma forma, além de você fazer de coração, porque é uma forma da associação sobreviver, né, com esses cursos. Por exemplo, esse site que a Cris falou que a gente está em fase de adquirir, tem um custo alto no site, né? A gente tem o contador, tem o advogado, se precisar, né, de parte jurídica, a gente tem o pacote de dados para fazer eventos gravados, né, que a gente precisou também comprar um pacote. São os custos, porque a diretoria é totalmente voluntária. Nós somos totalmente voluntários, não tem custo. Mas existem custos para a associação existir. Inclusive, quando a gente faz eventos pagos, a gente também paga tributos, porque nós não somos filantrópicos, né? Então, apesar da gente querer fazer tudo assim de uma forma filantrópica, nós ainda não somos filantrópicos a ponto de sermos isentos da tributação, né? Então, a gente está caminhando da forma que consegue. Então, existe sim a diferença de direitos, né, de benefícios dos associados, apoiadores e efetivos, mas na medida do possível a gente consegue muitos benefícios bacanas também para os apoiadores, que não, porque na verdade é assim, gente, todos os dois são muito importantes para a gente, porque os apoiadores, eles trazem benefícios espetaculares. Os apoiadores são associados. Quando a gente for lá na Câmara, né, digamos que a Andréia vai fazer lá o contato com o deputado, ele vai perguntar assim, quantos associados tem essa associação? Ah, temos 500. Ele não vai perguntar, quantos são efetivos? Quantos são apoiadores? São 500 associados, e está tudo bem, melhor ainda. Então, os apoiadores, eles moram no nosso coração,
porque a gente sabe que nem todo mundo pode ser efetivo. Mas foi uma maneira da gente agregar a sociedade como um todo. Então, a gente pode ter advogado que vai prestar assessoria jurídica, a gente pode ter contador, a gente pode ter professor, a gente pode ter apoiadores de diversas formas. E a gente quer ter esses apoiadores, porque é isso que vai construir uma associação muito forte. A Andréia está com a mãozinha levantada, aí eu não sei se ela esqueceu, se eu posso passar a palavra para Maria Celta, que continua com o númerozinho 1 aqui. Mas eu vou passar então para Maria Celta, qualquer coisa eu volto na Andréia. Pode falar, Maria. Acho que é Maria Celta mesmo, né, o nome? É isso mesmo, Maria Celta. Eu me inscrevi, eu fiz o preenchimento do formulário como associado colaborador, né? Porque eu não lembrava assim de tudo, eu pensei assim, menina, eu estou com tanta coisa, e agora mesmo, no momento, eu me encontro de licença médica para repouso absoluto, porque eu tenho problemas de saúde, com fibromialgia, e aí e fazendo também umas atividades do mestrado. Aí eu me inscrevi com uma apoiadora, que eu pensei assim, não vou, né? E aí eu pensei logo que o efetivo, porque eu já fui associada da Associação dos Psicopedagogos, sabe? E agora, só que eu saí da associação e estou no sindicato, pelo Sindicato dos Psicopedagogos. Aí eu reconheço muito essa história, né? De quando está surgindo E aí eu tinha vontade de me associar. E desde quando vocês começaram a falar, minha colega, que tem uma colega já, aí vamos, Celta, eu digo, não, mulher, dá um tempo que minha saúde está muito precarizada. Aí tudo bem, né? Aí eu fui preencher, me decidi essa semana, preenchi o formulário. Aí eu fiquei pensando, e agora, quanto é? E quanto é? E aí não veio retorno nenhum, né? Mas foi bom, aí eu vi que ia ter esse encontro e vai tirar algumas dúvidas. E aí isso para mim foi bom. Aí eu pergunto, a pergunta eu acho que até já foi quase assim respondida, mas eu queria ser mais claro. Por exemplo, eu posso ser associado, colaborador, e depois, daqui 1 ano, 2 anos, eu posso passar para o outro nível, né? Que é isso que eu estou pensando. Por esse ano, outro ano, enquanto eu concluo esses trabalhos, eu já tenho especialização. Eu acho que eu fui da primeira turma da especialização da UNO Chapecó. Vici a Carla, é a minha madrinha da literatura. Porque, assim, eu era professora de sala de aula, mas perdi a voz em sala de aula, aí fui readaptada por voz, aí fui readaptada, fiquei nas tecnologias, aí acabou as tecnologias das escolas aqui municipais, e aí me restou a biblioteca. Aí não tem escola que a menina diz, não é biblioteca, é salinha de leitura, mas eu estou lá, né? A gente tem formação, encontros e tudo. E aí, cada dia mais, eu já era toda por livro, nem que eu não lesse tudo, mas eu tinha que comprar o livro, sabe? Aí pronto, estou na biblioteca desde esse período, gosto muito, aí é o trabalho feito com os meninos, assim, e aí tem um trabalho, eu só escrevi 2 artigos que eu apresentei. Um foi, eu parti até a trabalhar com a gipiterapia, né, e apresentei no Congresso de Autismo. Eu estava pensando aqui, eu tenho 2 livros publicados, mas um é sobre autismo e o outro é sobre tecnologias, nada de biblioterapia. Mas tem um artigo, né, que eu escrevi para um evento de autismo, que era o autista na gibiterapia. Foi a minha apresentação no meu trabalho, e teve outro que foi alunos do 7º ano no trabalho da biblioterapia. E teve também um trabalho, um edital daqui de Fortaleza, que era um projeto dos professores que estava na prática de sala de aula. Até não me aceitaram, mas aí eu botei o projeto no nome da minha colega, e foi a biblioterapia na educação. Coloquei o projeto no nome dela, que ela era professora de sala de aula, e eu entrei como apoiadora do projeto, mas aí nós duas, em parceria, desenvolvemos as atividades. Isso foi com os alunos do 6º ano, foi massa. Os meninos hoje falam, né? Porque uma das personagens dentro do projeto da biblioterapia foi Malala. E a menina que foi Malala agora está no 9º ano, e sempre quando fala na escola, a Malala vai participar. É assim, sabe? É fantástico. E para mim, é assim, aí como no meu mestrado, eu levei a temática biblioterapia também, sabe? Da educação no espaço da escola pública. Aí eu digo, não, vou me inscrever mesmo assim, que eu quero estar sempre por dentro e estar dentro da minha continuidade do meu trabalho. Sim. Aí é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Parabéns, obrigada a você por compartilhar conosco.
São trabalhos lindos, então você tem muita bagagem aí para compartilhar conosco, com os associados, e é isso, gente. Os apoiadores, quando as pessoas se dispõem a fazer um momento com os associados, aí eu e a Cristina, a gente marca um encontro online, a gente vai conversar, vai ver como que a pessoa pode ajudar, em que momento pode entrar na agenda, e a gente acolhe isso com o coração muito quentinho, achando muito legal, porque é assim que a associação está funcionando, né? E existem assuntos, viu, Maria Celta, que não são da biblioterapia, mas são afins e interessam muito aos biblioterapeutas, né, porque tem gente que foca. Nós temos uma associada, inclusive, que eu fiz o convite hoje para ela participar do Papo com o Escritor de maio, que ela trabalha com mães de autistas, né, de filhos autistas. E é lindo o trabalho, então, assim, interessa bastante alguns assuntos. Então, é isso, gente. Aqui, em relação à apresentação, às dúvidas sobre os associados efetivos e apoiadores, ainda tem alguma dúvida? Deixa eu só voltar o slide aqui, eu vou finalizar, mas se tiver mais alguma dúvida, senão a gente vai para o último slide. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Acreditamos nisso e sabemos que o sucesso da associação depende de todos nós. Nós temos muito o que fazer, muito trabalho. E se a gente estiver junto, fica mais leve, fica mais fácil. Então é isso, se a Cidinha quiser fazer mais algum comentário. Obrigada, meninas, vocês foram brilhantes, assim, acho que ficou tudo muito claro, mas mesmo assim a gente se coloca à disposição, caso queiram fazer mais alguma pergunta, a Cris e a Irani são da diretoria de eventos, então podem ir falando com elas. Na verdade, é uma interligação aqui contínua, né? Porque tá assim, é uma engrenagem, um depende do outro, que depende do outro, para que isso funcione. Então, nós somos a presidência e mais 4 diretorias, que é a diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria de eventos, diretoria de marketing e comunicação. E relações institucionais junto, que ainda estamos aí pensando na estratégia de trabalho. E temos o Conselho Fiscal. Então, somos aqui 10 pessoas trabalhando muito e temos comissão de apoio apoiando cada diretoria. Então, nós somos no total 52 pessoas, às vezes, assim, reunião de sábado e domingo, de feriado, respondendo coisa o tempo todo. Mas é uma alegria muito grande, porque é um propósito. E eu quero fechar com uma frase que eu escrevi esses dias para o evento que eu acabei de participar, amarrando o que as meninas falaram aqui. Mais importante do que a categoria, gente, é o desejo de vocês de caminhar conosco. O essencial é associar-se e fazer parte da ABB. O tipo de vínculo você escolhe. Nós escolhemos a sua presença. Sempre. Muito obrigada. Se quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição, tá bom? Gente, aquele grupo, quem está no Arvorecer, o grupo do Arvorecer, ele foi criado no momento que a gente estava trabalhando para a associação surgir. Agora nós temos o grupo de ABB associados. Então, a tendência é a gente ir excluindo as pessoas do Arvorecer e passando para o ABB associados para a gente ficar com um grupo só, tá?
E mesmo se você for apoiador, lógico que você vai estar nesse grupo do ABB Associados recebendo todas as informações ali em primeira mão, tá certo? Então, assim, ficou na dúvida, pode nos contactar, tá? A gente se coloca à disposição para ajudar a preencher o formulário como apoiador, ou então, se você quiser uma outra conversa, né, a gente consegue agendar aí alguma coisa. Não está conseguindo preencher, ou não está conseguindo fazer o Pix. Então, assim, o passo para se associar, preenche o link, formulário, né, a gente pode até colocar hoje de novo lá no Arvorecer, preenche o formulário, lá, aí tem a chave Pix, faz o Pix, se for o efetivo, faz o Pix para o financeiro, encaminha o comprovante para o celular da Valquíria, que tem lá. Tem os dados tudo lá. No nosso Instagram, ABB Associados, se você clicar lá em cima também no link da bio, tem todas essas informações de como se associar. Mas a gente vai mandar lá o link do formulário no grupo também. E se for o apoiador, você vai colocar lá que quer ser apoiador, né? E pode entrar em contato conosco para ver que forma que você consegue nos ajudar, se não for de forma financeira. Tá bom? É isso, meninas. Muito obrigada. Ana Paula, a gente vai colocar. Deixa só, eu fiquei com uma dúvida. Eu entro como os dois, eu entro como um, como que eu faço? Porque tem que ter a formação que você falou, aí eu não entendi como que é essa formação. Porque, Andréia, a formação ou a prática, né? Aí, se você quiser entrar como apoiador, por enquanto, Tá. depois eu e a Cris, a gente te passa a orientação em relação a que formação que você poderia fazer nesse momento para você migrar, tá bom? Porque é igual a Cris falou, na verdade, você já faz biblioterapia com o seu trabalho, só precisa de reconhecer mesmo a parte mais teórica, né? Fundamentar essa questão mesmo do termo biblioterapia, mas na prática você já faz, viu? Então, é só um momentinho enquanto a gente ajusta essa parte, mas para você já ficar conosco, já preenche como apoiador, tá bom? Tá bom. Aí que ela falou de uma carteira, alguém falou de uma carteirinha de Isso. alguma coisa. Aí como que é isso? É que eu fiquei também sem entender. Isso, é porque o administrativo, que é a Vera, eles estão fazendo as carteirinhas, uma carteirinha de associado. Aí, por enquanto, ela está confeccionando o dos associados efetivos. Aí depois vai fazer os associados apoiadores, tá bom? É só por conta mesmo de volume de trabalho. Eles estão dando sequência aí nessa confecção. Mas tá, mas aí no caso eu também vou ter uma. Isso, mesmo antes de passar para o efetivo, você tem a de apoiador. Super apoiadora. Não, tá, é só para entender, porque assim, eu entrei, fui na empolgar, eu não me atentei a nada disso, né? Uma alegria, então é só para entender melhor mesmo. Tá certo, André. Gente, a Andréia está fazendo um mestrado em Goiás, terra de Cora. Isso. Está querendo levar a gente para lá, para a universidade. Cris, vamos que todo mundo hoje. E é em língua, literatura e interculturalidade. Já quero ir para o Goiás. Lá é uma delícia, lá é uma delícia. E o campus chama Cora Coralina. Muito bom. Muito legal, André. Pode deixar que a gente vai explicar direitinho para você. Tá bom. A Ana não está aí, não, né? Participando hoje? Hoje ela não veio. Ela já está associada. Ela é associada, inclusive ela é apoiadora também, Andréia. Não, então tá bom. Eu acho que foi até ela que me indicou aí também. Ela é apoiadora, a Brígida lá do grupo, a Conceição, a Perpétua, a Raíssa. Aí tem pessoas do Brasil inteiro, né? Tem. Só para eu entender. Um beijo, obrigada. Um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Cris. Obrigada, bom descanso, abençoado final de semana para todas. Amém. Acho que a Cris quer falar. A Cris está mostrando a carteirinha, gente.
eu ia falar, eu vi a Cristiane, eu tenho a impressão que ela é aqui de Brasília, uma jornalista. Cristiane estava Aí eu aqui, ia perguntar, mas ela acabou de sair. mas aí a gente vê a gravação e confirma. Pela gravação você consegue Mas saber eu quem é? tentei ver, não, eu falo com ela se for essa Tá, que eu convidei, é daqui de Brasília. então Quinta-feira a tá, gente fala com ela. então tá Então tá, certo, gente. Muito obrigada. obrigada aí. Boa noite, obrigada aí Obrigada, por boa toda a noite. oportunidade. Obrigada, Obrigada André. pela Boa participação. noite. Tá, joia. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito obrigada,